Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria O cara virou para mim e falou assim, estarmos aqui juntos para estudarmos o Evangelho, fazermos as nossas reflexões. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Acabou. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas capítulo 6, versículo 31. Hoje quem vai comandar o nosso estudo aqui é a Solange. Passo a palavra a ela então. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui no meio de tantos amigos, tantas pessoas queridas. Eu trouxe um tema bem legal hoje, que é por que sofremos, por que adoecemos. É a mesma coisa, né? Adoecer, sofrer. Por que todo mundo adoece? O que será que acontece com a maioria de nós aqui encarnados no planeta Terra? Então, assim, há um conjunto de leis que regem o nosso planeta. E essas leis, elas são leis universais, elas são leis divinas. E nenhuma lei divina, ela é corrompida pelo homem. Ela é o que é a lei e ela precisa ser seguida. Então, olham lá, ó, há um conjunto de leis universais, então, que regem a nossa existência, e vivendo aqui na Terra, somos naturalmente submetidos à ação dessas leis. E essa compreensão nos faz mais sábio e tem a capacidade de tornar a nossa existência mais leve. Toda dor, todo sofrimento, toda crise, todo conflito, todas as doenças manifestam a não compreensão dessas leis por parte do afetado ou do sofredor. Olha, eu trouxe algumas, né, das leis universais. Lei da vibração. Tudo tem uma frequência vibracional. Então, quando a gente começa a entender que nós somos energia, e energia, ela vibra. Então, todos nós vibramos. O nosso campo áurico, ele vibra. Cada pensamento que a gente tem, cada sentimento, cada emoção, ela fica gravitacionando em volta do nosso campo energético, ou seja, da nossa aura. Então, esse pensamento, como ele tem uma frequência, um pensamento que partiu da sua mente, ele vai atingir a mesma frequência lá fora. Só que ele vai voltar para você, porque a energia, ela se move em círculo. Olha lá. Então, ela sai, ela vai mover em círculo, ela vai voltar para o emissor. Então, é bom a gente pensar negativo, a gente querer o mal do próximo, a gente ficar com pensamentos ruins, de catástrofe, de alguma coisa muito ruim vai acontecer. Não, porque é isso, na verdade, a intensidade desses sentimentos negativos é que começam a adoecer as pessoas. Dr. Sérgio Felipe, também psiquiatra de São Paulo, ele diz assim, que a gente adoece também por causa das nossas relações. Nós somos seres humanos que temos diversas relações.
Relação conjugal, relação no trabalho, relação em casa, com a família, no social. Então, é muita relação. E às vezes essas relações não são como a gente deseja. Por quê? Cada um é um, somos diferentes uns dos outros. E aí começam os atritos. Porque a gente não pode querer que o outro seja igual a gente. Cada um é único. Cada um traz vivências de outras vidas dentro de si mesmo. Então aí a gente começa a perceber a frequência de um e de outro. Tem pessoas que traz uma vibração tão boa, mas tão boa, que é uma delícia a gente estar perto. Não é assim? Às vezes a gente vai na casa de alguém, a gente gosta do ambiente, a gente quer ficar lá, mas tem pessoas que a gente chega perto e a gente tem vontade de correr. Vocês já tiveram essa experiência? Um monte de gente, né? Então, por exemplo, você chega às vezes na casa de alguém para tomar um simples café da tarde. E aí, às vezes, a pessoa está com uma vibração pesada, a casa está com uma energia pesada. É gostoso você ficar num ambiente desse? Não. Aí, o que as pessoas começam a sentir? Mal-estar. Se ela tem uma facilidade de ter dor de cabeça, começa a ter dor de cabeça, começa a ter um desequilíbrio qualquer. Então, o que significa isso? Assimilou a frequência vibracional do ambiente. Então, por isso que a gente, diante disso, a gente precisa estar muito atento e muito presente dentro do nosso corpo, prestando atenção em quem está à nossa volta. Eu estava dando palestra domingo, eu estava falando isso da importância da presença. O que é a presença? É você realmente sentir dentro do seu corpo, minuto a minuto. Estar presente significa ver as oportunidades que estão à sua volta, e você só consegue ver isso quando você realmente está presente. Mente, corpo e espírito. Ah, mas eu não saio do meu corpo. A gente sai do corpo sim, quando a gente está num lugar pensando em outro. Não é assim? Quando você está pensando em outro lugar, você desfoca da onde você está, e às vezes as coisas estão acontecendo ao seu lado e você não está prestando atenção, porque a mente está ocupada com algo que você ainda vai fazer ou algo que aconteceu no passado e você não conseguiu esquecer. Então, tudo isso afeta a nossa vibração? Sim. Tudo isso adoece se for negativo? Sim. Outra lei importante também, a lei da divina unidade. Tudo está interligado. Tudo que fazemos afeta os outros e o universo. Lei da ação exige uma mudança de comportamento. Lei de ação. Você precisa agir no momento certo, na hora certa. Você precisa ter força de vontade para realmente ir em busca dos seus ideais. Precisa ter ação. Não adianta você querer algo e ficar parada sem fazer nada para que esse algo aconteça. Então a gente precisa dessa lei na nossa vida. Lei da causa e efeito. Essa lei é muito estudada. Plantou, colheu. Tudo tem uma causa, tudo. Então, o que a gente precisa fazer quando algo acontece? E principalmente quando a gente adoece, nós precisamos ir em busca da causa. O que é que está acontecendo? O que eu estou fazendo que está levando isso? A semana passada, eu estava começando a sentir um desconforto no braço, aí eu falei, tudo bem, sou dentista, vocês sabem que dentista trabalha tudo torto, né? E aí a gente sente, às vezes, alguma coisa. Mas aí eu falei, mas tem algo mais aqui. Aí, eu conectada, eu fui prestar atenção que o celular, eu seguro com a mão direita. E quando eu sento para ver o celular, eu faço isso aqui e fico assim, ó. Eu entendi onde que estava. O que eu fiz? Mudei de mão, parei de ficar virada só para esse lado. A dor foi embora, sumiu. Então, o que é isso? É prestar atenção no que você está fazendo. Esses dias eu peguei uma pessoa, eu estava acho que numa loja, a moça com o celular aqui fazendo assim, ó. Desse jeito e pegando uma coisa. Falei, vai ter dor, não vai ter dor no pescoço, dor no ombro? E depois o que vai fazer uma pessoa que não fica atenta ao que ela está fazendo? Ela vai querer tomar remédio. Adianta tomar remédio e ficar de novo com o pescoço torto, segurando o celular ainda na cabeça, que é perigoso? Não. Então, o que a gente precisa estar atento às nossas ações, o que a gente anda fazendo. E a lei da atração, tudo a gente atrai na nossa vida. Então, se a gente atrai,
E a gente atrai o que a gente tem dentro da gente. É isso que a gente precisa entender. Então, se eu estou atraindo na minha vida uma situação que eu não estou gostando, o que eu preciso fazer? Não é mudando essa situação que ela vai melhorar, é mudando a mim mesmo. Por que eu estou atraindo essa situação na minha vida? Então, sempre a gente vai se voltar para onde? Para dentro. É sempre para dentro. A resposta de tudo na nossa vida é dentro de nós mesmos. E aí a gente começa a corrigir cada situação e a gente vê que a nossa saúde começa a melhorar. Olha lá. A harmonia do espírito reflete a harmonia do corpo físico. Mente sã, corpo são. Nós somos produtos de nosso pensamento. Então, por exemplo, uma pessoa que fica pensando em doença toda hora, você liga para a pessoa, ela começa a te contar a dor dela em mínimos detalhes. Você já tem algum parente? Que parente é um exemplo de tudo que a gente faz. Não é assim? Você pensa num parente, você fala, nossa, eu tenho uma tia, e você liga para ela, a gente fala, bom dia, ela fala, só se for para você, porque aquela dor que eu estou sentindo, não é? E ela sempre vai falar o quê? A minha dor. Quando você fala minha dor, ela já tomou posse dela, essa dor. Ela consegue se livrar dessa dor? Não, parece que ela não quer, porque ela já fala que a dor é dela. Eu vi um vídeo muito interessante que diz assim, ó, você precisa tomar muito cuidado quando você completa uma frase com eu sou e eu tenho. Quando você fala eu sou, o eu sou, lembra Jesus? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, eu sou, você está colocando Deus em ação. Você está remetendo os seus atos ao que é divino, a centelha divina. Isso é muito profundo. Então, você não pode falar que você que você está sempre doente, que você não sei o que, não. Cuidado quando você fala eu sou. Se você fala que você é infeliz, você está trazendo isso para a sua vida. Então, eu tenho uma dor, é diferente do que eu sou, por exemplo, se você fala uma palavra ruim depois do eu sou. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E como que a gente sabe disso? Estudando. O que liberta a gente do sofrimento? Conhecimento. Lembra, Sebastião, Conceição, a Dona Nilva? A Dona Nilva foi para a gente, uma bênção, né? Aqui na Terra. A Dona Nilva Murta nos ensinou tanta coisa sobre espiritualidade, ela sempre falava isso para a gente. Cuidado com o que você pensa. E a Louise Hay também, do livro Você Pode Curar a Sua Vida, ela diz assim, ó, um pensamento, tudo parte da sua mente. E um pensamento, ele pode ser modificado. Então não é que você está com um pensamento negativo, porque quando as pessoas começam numa frequência, ela começa a alimentar aquela sintonia. Se ela é negativa, vai ocorrer efeitos negativos na vida da pessoa. O Augusto Cury fala assim, ó, você tem 5 segundos para sair fora de um pensamento negativo e não deixar com que ele aumente a frequência. 5 segundos, é muito rápido. Então, por isso que a gente precisa estar atento, né? Então, olha lá, em que momento e de que modo o nosso pensamento faz essa interação com a matéria, a ponto de modificá-la e estar associado ao processo de saúde e doença. Olha que bonitinho, gente. A carinha. Até o cachorrinho está com o termômetro. O meu netinho, ele está tão acostumado com o termômetro, né, Cris? Ele pega o brinquedo lá, um termômetro de brinquedo, ele fica assim, ó. Miguel, o que você está fazendo? Febre. Já está sabendo, né? Está com febre, esquentou, olha o termômetro aqui, né? Como que é o processo de adoecimento? Olha que maravilha. Porque assim, olha, todos os estudos que a gente busca acerca de espiritualidade nos traz o seguinte, ó. Não existe doença. O que existe são doentes. É diferente. Agora, então, por que uma pessoa adoece? Aí é que a gente vai buscar, então,
O que que acontece? Porque o adoecimento, ele depende de várias causas. E aí aqui vocês vão entender o seguinte, como que começa o processo de adoecimento? Primeiro nível mental. O espírito, então a pessoa está envolvida numa negatividade, nós que somos espíritas, o que que a gente entende? Lá na Lagoinha tem uma sala de dar passe e tem um quadro muito interessante lá de uma frase de André Luiz, que diz o seguinte, ó: seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Então, quando você tem um pensamento negativo, um pensamento ruim, quem são as suas companhias espirituais? Bons espíritos? Não. Entendeu? Então, olha como que a gente atrai tudo isso. Então, no nível mental, já começa um desequilíbrio que vai fazer com que esse nível mental em desequilíbrio, ele vai atingir o nível energético, que vai ser o nosso perispírito, ele vai começar a atingir nível funcional e a nível mental e energético, o corpo físico ainda não sente os sintomas. Ainda está num processo sutil, mas ele vai vindo para o corpo físico. Olha lá, quando chega no nível funcional e o nível inflamatório, o que que afetou? O corpo físico. Então tem, olha lá, uma escadinha que vai descendo até atingir o corpo físico. Quando você começa a entender isso, e olha lá, aí chega no nível orgânico. Aí você vai fazer exame, tá tudo desequilibrado os exames. Eu tenho um amigo médico maravilhoso, que é homeopata. Você vai, faz os exames, está tudo em desequilíbrio, ele fala assim, vai se acalmar, vai ficar em contato com a natureza, bebe mais água, vai estudar, você sabe quem é. Volta daqui 3 meses e repete os exames. Aí você acalma, desestressa, tira o medo, tira as angústias, vai fazer uma viagem, faz alguma coisa boa que você gosta. Em 3 meses você vai lá e faz os exames. Gente, alterou tudo para melhor. O que que aconteceu? Você saiu fora daquela frequência negativa. Você limpou dentro de você. Mas o que que a maioria das pessoas fazem? Medo. O medo faz correr. Não é assim? Fica desesperado. Ele fala, gente, não precisa ter medo de nada. Ninguém morre antes da hora, ele fala. Ninguém morre antes da hora. Todo mundo tem um dia que chegou aqui, um dia que vai embora. Não é assim? Mas ninguém vai embora antes. A nesses casos, assim, que a gente está ouvindo muito falar agora, imunidade baixa. Como é que está, por exemplo, assim? Vai começar, ela está perguntando a imunidade baixa, por que que acontece? Todo o processo vem do nível mental, então a pessoa se desequilibrou e nessa frequência negativa ela vai afetar o sistema imunológico. Nós vamos ver aqui mais para frente, vai ter slide para mostrar o sistema imunológico. Sim, sim. No livro Os Missionários, André Luiz fala o seguinte, a medicina humana será muito diferente no futuro quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Missionários da Luz. Olha, Emmanuel, pensamento e vida. Os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influência sobre todas as doenças. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Não se deve ter o foco apenas no tratamento do corpo. Não podemos nos livrar da doença. Precisamos entendê-la para construir transformações internas e uma possível cura. Precisamos nos aliar ao nosso corpo e escutar toda a sua comunicação, jamais emudecê-lo. E o que hoje as pessoas mais fazem? Está com uma dor, a primeira coisa que faz é correr
para querer eliminar aquela dor. É claro que ninguém quer ficar com dor, mas quando você tira esse dispositivo do seu corpo, que está mostrando para você que algo está errado na sua vida, você vai lá e toma às vezes um medicamento, o sintoma vai embora e você continua errando do mesmo jeito. Vai voltar, porque o medicamento ele tem um efeito que não é tão duradouro. Enquanto você toma, o sintoma foi embora, mas vai ficar tomando remédio toda hora? Faz bem tomar tanto remédio? Não, porque tem efeito colateral. Então é isso que a gente precisa estar atento. Olha esse médico austríaco, ele diz assim, ó, o organismo não sabe fazer a diferença entre um acontecimento presente, vivenciado no agora, e um acontecimento passado. Toda vez que o fato for relembrado, a reação volta a acontecer. Vocês já prestaram atenção? Quando vocês vão pensar em algo que aconteceu que foi muito ruim, fez você ficar com muita raiva. Quando você pensa nele, a raiva volta. Já prestaram atenção nisso? Como que é? Porque você revive novamente aquela situação, você traz ela de volta. É bom a gente ficar trazendo situações negativas? Não. Então é isso que a gente precisa estar atento. Olha lá, a mágoa, o ressentimento, a raiva. Raiva é como tomar um copo de veneno e achar que o outro vai morrer, né? E outras emoções negativas, se mantidas por tempo prolongado, acabam por repercutir sobre o sistema imunológico. O aumento das catecolaminas inibe as respostas aos anticorpos e invalida o sistema imunológico. Demonstração da participação das emoções sobre a origem das doenças. A menininha que bonitinha. Não adianta ficar chorando, né? Então, doença, gente, e saúde é o estado em que se encontram as pessoas e não o estado de órgãos ou partes do corpo. O corpo deve ser o funcionamento ao espírito que o habita. Olha que bonitinho. Somos seres reencarnantes. Na condição de seres ancestrais que somos, temos um passado que nos influencia no presente. Na raiz de todo processo aflitivo, existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito ou a alma com novas aquisições, sem amarras com os fracassos que ficaram no passado. Quer dizer, você está tendo uma outra oportunidade de reescrever a sua história. Olha que bênção. Que é a gente poder mudar essa história. Então, a relação entre as nossas emoções, sentimentos e imperfeições morais dão origem à dor, sofrimento, através das doenças físicas e emocionais. Está tudo interligado. Olha aqui. Diz que a gente só cria a doença que a gente conhece. Quando você tem medo de alguma doença, você já está criando ela. Então a gente não pode ter medo de nada. Porque o medo enfraquece a nossa luz. Nós somos seres de energia. Se a sua energia está fraca, o que acontece com o seu sistema imunológico? Ele deprime. Deprimiu? Terreno fértil para vírus, bactéria, tudo. E aí a pessoa adoece. Olha que interessante que é. Então, olha lá, pensamento e vida. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. A cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se um campo fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Está tudo aí.
Então, o que a gente precisa fazer? Trabalhar as nossas emoções. Eu não me permito ficar negativo, eu preciso melhorar minha frequência, eu preciso ver coisas boas que me alegram, fazer coisas que me dão prazer, aí eu começo a mudar a minha frequência, ser mais leve. Aí a lei de causa e efeito. A causa, pensamentos, sentimentos, emoções negativos, indisciplinados vão gerar o quê? Doenças. Olha o mecanismo da mediunidade. Os reflexos dos sentimentos e pensamentos negativos que alimentamos se voltam sobre nós mesmos. Depois de transformados em ondas mentais, tumultuando nossas funções orgânicas. Nesse livro é dito também que quando você tem um pensamento, antes dele exteriorizar lá fora, ele percorre todos os trilhões de células do seu organismo para depois ir lá para fora. É bom pensar negativo? Não. Porque cada célula vai ser afetada por esse pensamento negativo. E como a gente vive num mundo que está em ebulição, que está no ápice da transição planetária, onde o medo ele é alimentado pela mídia corrupta que está aí na televisão, e aí é claro que as pessoas alimentando esse medo, o que vai acontecer? O que o sistema quer? Pessoas fracas? Pessoas que não lutam? Pessoas que não criticam? Pessoas que adoecem. A indústria farmacêutica está aí para ganhar muito dinheiro, bilhões e bilhões de dólares. Esses dias um amigo disse assim, ó, a indústria farmacêutica quer curar você? Não, porque senão ela perde o cliente. Uma pessoa curada perdeu o cliente. Então esse sistema aí fora, para a gente entendê-lo, e a gente só começa a entender quando a gente busca conhecimento, e aí você começa a enxergar ele. Eu não posso ficar à mercê de alguém lá fora, colocando a minha saúde na mão do outro, se quem conhece o meu corpo sou eu. Você mais do que ninguém conhece seu corpo, não é o outro. Tem pessoas que falam assim, eu vou lá no médico, o médico que vai resolver meu problema. O médico não está com você no seu dia a dia. Ele não sabe o que você faz, ele vai poder te ajudar. Mas curar é algo muito mais profundo, que é só você que conhece a receita. Quando você se volta para dentro com a maior clareza possível e você começa a olhar o que você está fazendo na sua vida. A gente atendeu um paciente lá no HC em São Paulo, uma vez que eu estava fazendo um curso lá, e aí a mulher reclamava de dor no ombro. E aí todos os médicos vinham e falavam, mas não é possível, eu já fiz tanta acupuntura nessa paciente, como que não melhora? Aí eu sentei a senhora na cadeira, falei assim, vamos conversar. O que você faz no seu dia a dia? Eu moro numa casa lá no fundo, e aí eu adoro, eu tenho mania de limpeza. Aí eu pego um balde cheio d'água, coloco no ombro, e percorro o corredor para jogar água lá na calçada. Aonde ela for, que ela põe o balde, é o ombro que dói. Pode fazer acupuntura, pode fazer massagem, pode fazer quiropraxia, pode fazer tudo. Pode tomar remédio, não vai melhorar, porque o hábito está errado. E aí quando eu falei para ela, a senhora conhece mangueira? Mangueira? Que as mangueiras compridas? Vai comprar mangueira, põe lá na casa e vai com a mangueira lá na calçada. Na outra semana ela veio e falou, doutora, milagre. Falei, o que foi? O que aconteceu? Milagre. Depois que eu comprei a mangueira, a dor sumiu. Gente, dá para entender como a pessoa ela não se observa, ela não presta atenção no que ela faz? Aí você vai lá, conversa com ela, olha nos olhos, que é os olhos da alma, né? Que a gente entra no profundo da pessoa. E aí ela entende, opa, eu tenho que corrigir esse hábito negativo. Sim, corrigiu, pronto, se livrou da dor. Então, olha lá, indisciplina, falta de vontade, inconformismo, inveja, ciúme, olha lá, desespero, falta de fé, orgulho, vaidade, aí vai.
paixões, vícios, levam a pensamentos, emoções e sentimentos negativos, que tem sintonia direta com quem? Com os espíritos inferiores, que vão chegar a energias nocivas, densas e escuras, que vão afetar o perispírito. A culpa é do espírito obsessor? Quem atraiu ele? Você? Quem dá abertura? Porque espírito é igual aqui. Se a gente gosta de uma pessoa, a gente vai querer ficar junto com ela, não vai? Você fica perto dela, você quer conversar com ela. Mas se a pessoa não tem a mesma sintonia que você não cai fora. Tem pessoas que você fala assim, nossa, só de pensar nela, você fala, nossa, eu vou correr, porque vai abrir a boca, só vai falar coisa ruim. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Se você é uma pessoa do bem, um espírito negativo que quer matar o outro, que quer fazer alguma coisa, ele vai andar junto com você, ele vai te achar chatíssimo. Ele vai olhar para você e vai falar, gente, que pessoa chata. Ela adora ajudar o outro. Ela adora falar de coisas boas. Você vai ficar atrás dela? Claro que não, ele vai procurar quem? Quem quer matar, quem quer fazer alguma coisa ruim, quem quer prejudicar o outro. Sintonia, sintonia. Então, nós escolhemos as nossas companhias espirituais. A gente tem que sempre pensar nisso. Então, doença não é uma causa. É um efeito das energias vitais negativas que circulam no organismo perispiritual e material. Quem comanda a aura ou o campo energético? Você. Cada pensamento que você tem, cada sentimento fica gravitacionando aqui em volta de você, ó. Se você tem muitos pensamentos negativos, o que acontece? Vocês já viram uma fotografia aqui, Kirla? Na hora que você tira, quando a aura está negativa, ela tem brechas que perde energia, aberturas aqui. Um paciente saudável, ele tem isso aqui contínuo. Muito legal. Então, as qualidades ou defeitos, faltas, abusos, vícios de existências passadas são registrados no perispírito e reaparecem no corpo físico como enfermidades e moléstias. Esse livro aqui é muito legal. O Médico Quântico, gente, maravilhoso, Dr. Amit Goswami. Para se dar conta de onde está situada a causa inicial, médicos, pacientes precisam aprender não apenas a perceber o que é visível na luz, mas também identificar o que está escondido na sombra. Olha lá, médico quântico. A mente é quem cria a doença. A mente, o espírito, é quem faz a análise das nossas emoções. As emoções são decodificadas pelo cérebro físico. A mente se impõe aos sentimentos, dando um significado, um valor. Se a interpretação for negativa, olha que lindo, Chico Xavier. A doença é uma espécie de escoadouro das nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que seja estranho ao próprio psiquismo. Procurando silenciar esta tentativa de comunicação, utilizamos medicamentos para acabar com sintomas sem perceber o que gerou os mesmos. A gente não está falando que nós somos contra medicação. A medicação ela é maravilhosa. Para casos agudos, não tem como você, diante de uma infecção, eu vou tomar um chazinho. Não, você precisa tomar um antibiótico. Então, o remédio para caso agudo é excelente. Mas para casos crônicos, na maioria das vezes, não. E aí, olha lá, o Dr. Rude diz assim, ó, no livro A Doença como Caminho e a Doença como Linguagem da Alma. Diante das doenças, não podemos transferir o poder de transformações, despertar e cura para alguém ou remédios. Os 7 níveis de manifestação do sintoma. Olha que interessante isso aqui, ó.
Primeiro, expressão psíquica com pensamentos, desejos, emoções negativas. Segundo, aparece o sintoma, distúrbios funcionais. Esse nível de sintonia deveria tornar a pessoa honesta consigo mesmo para refletir. Algo não está bem em mim. O que isso revela? O sistema imunológico fica fragilizado. Começam as inflamações ou distúrbios físicos agudos. A dificuldade de comunicação se mantém, os distúrbios se tornam crônicos. O que é crônico? Quando passa de 3 meses. Essa dificuldade se manifesta via processos incuráveis, como modificação de órgãos, diabetes, câncer, AIDS, etc. E aqui a morte após a passagem por todas as etapas anteriores. E ele fala que deformações congênitas traçam de uma história que vem de outra vida. Livro, ação e reação. A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos, bactérias, capazes de conduzi-las aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Tem um livro da Christine Page, que ela vai falar sobre doença a nível espiritual, uma médica americana. E ela diz assim que Pasteur falava assim que o vírus era tudo, bactéria, tudo existe. E aí Claude Bernard falava assim para ele, Pasteur, o terreno é tudo. Se o terreno está favorável, instala vírus e bactérias. Diz que no leito de morte de Pasteur, ele diz, Claude Bernard estava certo, o terreno é tudo. Porque vírus e bactérias circulam a todo momento ao nosso lado. Por que uns adoecem e outros não? Porque o terreno é tudo. Se você está saudável, se você se alimenta bem, se você dorme bem, se você tem contato com a natureza, se você toma sol, se você tem fé, se você faz aquilo que você ama, o seu terreno está maravilhoso. Olha lá. Quando você enfraquece através do medo, da raiva, de alguma coisa ruim que te aconteceu, o que acontece com o sistema imunológico? Ele deprime, o terreno se abriu, qualquer vírus, qualquer bactéria vai fazer um estrago. Por quê? Estava favorável. Olha que interessante, né? O estresse emocional, importante fator no processo de produção de doenças. O estresse, o Eckhart Tolle, no livro Poder do Agora, ele diz assim, o estresse é muito simples. É você estar aqui querendo estar lá. Esteja conectado onde você estiver. Para de ficar num lugar pensando no outro. Isso traz estresse. Mas eu não queria estar trabalhando, eu queria estar viajando. Todo mundo quer. Mas para viajar precisa ter dinheiro. Para ter dinheiro precisa trabalhar. Mas só de você saber que você vai trabalhar, você vai ganhar o dinheiro e você vai viajar, pronto. Você vai trabalhar feliz. Vou pegar o dinheiro e vou viajar. Não é assim? Olha lá o estresse, os conflitos emocionais, os sentimentos de impotência, a falta de amor. Aqui é a chave de tudo. Por si próprio, podem ter efeitos nocivos sobre o funcionamento dos principais chakras. Amar a si mesmo é a primeira lição que a gente precisa ter na vida. Amar quem você é. A Louise Hay, no livro Você Pode Curar a Sua Vida, ela diz assim que quando ela ia fazer uma terapia com um paciente, ela dava um espelho e falava para o paciente, olhe no espelho. Tinha paciente que jogava o espelho longe, quebrava, porque dizia que não suporta olhar para ele. Olha que horror!
E aí ela fala que quando a gente vai olhar no espelho, a mulher tem mania de olhar na boca, né, no cabelo, olha nos seus olhos. Sinta o espírito, os olhos é a janela da alma, sinta seu espírito ali presente. Sinta a sua grandeza, a centelha divina que você é. Aí muda tudo. Você não vai ficar mais preocupado com a ruguinha que está no teu rosto, porque faz parte. Mas você é tão feliz que aquela ruguinha, na sua alegria, no seu sorriso, ela desaparece. Ninguém presta atenção. E às vezes aquele rosto maravilhoso, de muita jovem, perfeita, e aí ela encana com um risquinho. Aquilo ela fica emburrada, franze a sobrancelha, mal-humorada, e aí você olha e fala, nossa, ela tá mesmo, porque olha lá como que ela tá. Oi. Por isso que tem aquela frase que fala assim, eu me amo, eu me aceito, Sim. eu me honro incondicionalmente, porque a gente tem que se amar e a gente fica sempre na aprovação do outro. Sim. Né? Amar quem você é. Aí o outro, para ele ficar perto de você, ele vai simplesmente aceitar você do jeito que você é. Eu fui num casamento uma vez que o padre de uma igreja anglicana falou assim, ó, pro casal dos noivos lá. Vocês vão casar, mas percebam, cada um tem que manter a sua identidade. Porque quando um querer mudar o outro, começa a falhar o casamento. Por quê? Ninguém muda ninguém. E se você deixa de ser quem você é para agradar o outro, você vai adoecer porque você perdeu a sua identidade. Então ele falou assim, mantenham os dois sendo quem são. Aí vocês vão continuar tendo um casamento duradouro. Não queira mudar o outro, porque ninguém muda ninguém. Cada um muda a si próprio. Olha que legal. Doenças psicossomáticas, olha lá, pressão subindo. Quando problemas psicológicos se tornam físicos, quando a mente se sobrecarrega e não consegue resolver o problema, vai jogar para o corpo físico. Para o corpo excluir o problema, na forma de doenças, aparecem os sintomas. Olha lá. Asma, renite, úlcera, artrite, amenorreia, dismenorreia, TPM, endometriose, hipertensão, angina, infarto, aí vai, AVC, enxaqueca, psoríase, constipação. Pela incapacidade de se comunicar por palavras, o corpo fala a linguagem dos órgãos. Quem quiser saber o significado de todas as doenças, compra o livro Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Psicóloga maravilhosa, tem o volume 1, é o volume 1 e volume 3 que vai falar de todas as doenças, gente. Uma vez eu estava fazendo um trabalho lá na USP, e aí eu estava fazendo terapia com os pacientes, na odontologia, e aí eu peguei o livro dessa Cristina Cairo e comecei a trabalhar com os pacientes. O paciente, a hora que eu abri o livro e começava a ler a dor que a pessoa tinha, as pessoas começavam a chorar. Aí eu falei, menina, que você está chorando? Ela falou, você está falando a minha vida aí dentro, o que é isso? Então o estudo da Cristina Cairo é maravilhoso, porque você começa a entender por que daquela dor, por que aquele sintoma. Linguagem do Corpo, Cristina Cairo. Olha que legal esse médico, fisiologista norte-americano. Personalidades psicossomáticas, personalidade tipo A, que são vulneráveis a doenças cardiovasculares. Característica dessas pessoas: ambiciosas, competitividade, imediatismo, muito preocupada física e mentalmente, dedicação excessiva ao trabalho, vive com raiva, tensão, hostilidade, mau humor, mal perdedor, perfeccionista, irritadiço, falta de tempo. Candidato para doenças vasculares. Vamos ver para as doenças reumáticas. Característica: muito lento, não se compromete com o encargo que exige imediatismo, sempre atrasado, mágoa contida, que fica carregando mágoa, não fazem várias coisas ao mesmo tempo, candidatos para reumáticos. Para neoplasias, sentimentos reprimidos, dificuldade de autoafirmação, raiva contida,
ansiedade e profunda desesperança. Ódio, rancor, mágoa, ira são agentes poluidores e responsáveis por distúrbios emocionais de grande porte. Geram perturbações dos aparelhos digestivo, respiratório, circulatório, responsável por cânceres físicos, são as matrizes das desordens mentais e sociais que abalam a vida. Então, o que a gente precisa trabalhar é aqui, ó. Ó, o Dr. Carl Simmons, oncologista norte-americano. O nosso organismo origina células cancerosas com frequência, mas há uma vigilância natural do sistema imunológico para identificar e destruir essas células. Olha como nosso corpo é perfeito. Impedindo a proliferação e a formação de tumores. No caso do câncer, há uma incompetência do sistema na identificação das células alteradas, que está relacionada aos distúrbios emocionais. Inclinação para guardar ressentimento. E marcada incapacidade para o perdão, quer dizer, a pessoa não perdoa. Se você não perdoa o outro, você não perdoa a si mesmo e fica carregando o outro nas suas costas. São características psicológicas em pessoas com tendência ao câncer. Então vamos aprender a não reprimir nada, fala, coloca para fora, seja autêntico e fala o que você sente. Não engula sapo. Também há de se considerar a predisposição orgânica que herdamos de nós mesmos, através do perispírito, pela lei da reencarnação. Divaldo, as causas profundas das doenças estão no indivíduo mesmo, que se deve autoconhecer, autoexaminar-se a fim de se liberar desse tipo de sofrimento. A hereditariedade existe, mas os registros no perispírito das experiências passadas da alma, no psíquico, intelectual, profissional, moral e emocional, determinam a formação dos órgãos no novo corpo material. E as enfermidades graves decorrem muitas vezes de faltas passadas e contribuem para o aprendizado, reparação, restauração dos atos inadequados, além da elevação da alma. Enfermidades, acidentes inesperados, carência afetiva, dificuldades econômicas são meios utilizados para despertar as pessoas da anestesia da ilusão ou da intoxicação do orgulho, egoísmo, cólera, que muitos se submetem. Ou vai por amor, ou vai pela dor. É melhor ir por amor. Como não adoecer? Reforma íntima é um processo de transformação da nossa alma. Essa transformação que o ser humano se propõe a si mesmo é uma transformação moral. É promover mudanças éticas no caráter, na conduta, nos pensamentos, palavras e atos. A luta pela reforma interior significa expulsar do seu campo mental velhos hábitos menos dignos, vícios emocionais, sentimentos inferiores, olha lá, desânimo, censura, revolta, falta de fé, pensamentos deprimentes, lixo. Que é aí que são a causa das doenças. Primeiro de tudo, é preciso amar a si mesmo. Amar quem você é, do jeito que você é. E aí, quando você lembra que somos deuses, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Quem disse isso? Jesus. Se somos deuses, somos filhos de Deus, carregamos dentro de nós a centelha divina, o eu sou. E aí você precisa aprender a trabalhar com essa frequência de luz dentro de você.
que traz imunidade contra todas as doenças, contra todos os desequilíbrios, pensamento correto, fala correta, sentimento correto. Livro Mãos de Luz, maravilhoso. Quem lê esse livro aqui entende tudo sobre chakra, sobre energia. Maravilhoso, né? Toda doença é uma mensagem dirigida para você, dizendo que você não tem amado quem você é e nem se tratado com carinho a fim de ser quem você é. Amor cura. A cura é a eliminação das energias nocivas do perispírito. Será que, conscientes de todo esse processo, podemos iniciar um novo tempo? Buscando maneiras de mudar a nossa forma de entender quem somos nós, como estamos inseridos nesse universo maravilhoso, para dessa forma termos uma melhor harmonia celular e mais saúde? E o que traz isso para a gente? Quem que traz? Conhecimento. Conhecimento é poder. Luz é informação. Informação traz conhecimento. Conhecimento traz poder. Por que o sistema aí fora quer pessoas ignorantes? Porque luz traz informação, mas a sombra traz desinformação. Saia fora desse sistema negativo. Busque conhecimento. Para todos os males e quaisquer doenças, centremos nossos pensamentos em Jesus, pois nosso bálsamo restaurador da saúde é e será sempre o Cristo. Ajustemos no Evangelho Redentor, pois o Mestre dos Mestres é o médico das nossas almas. Agora chegou a hora. Eu fui bem. Vamos terminar com uma música. Nossa, nós falamos coisas sérias aqui, né? Mas olha, como a gente sabe que ninguém passa na vida da gente por acaso, vocês não entraram aqui hoje por acaso. Entrou aqui, recebeu informação. O que você vai fazer com toda essa informação que você recebeu? Vai colocar em prática ou vai continuar aí fora achando que você é vítima, que você não tem culpa de nada? Não é assim? Que tudo é o outro e você não tem nada a ver com as coisas. Não, você entrou aqui. Você ouviu. Quando você estiver lá no mundo espiritual, e aí você começar, mas eu não sabia disso. Vai mostrar para você. Uma vez foi tão interessante. Uma paciente, eu conversando com ela, e eu falei, você sabe que nós somos seres de muitas vidas. Ela falou, claro que não, doutora. A vida é só essa. Morreu, acabou. Não tem continuidade. Eu falei, menina, você precisa estudar. Você precisa buscar conhecimento. E você entrou aqui no meu consultório para aprender os valores da alma, que a vida é eterna, ninguém morre, a vida continua. E ela, eu não quero saber de nada disso. Falei, olha, tudo bem, não vai querer saber de nada disso aqui, tá? Mas quando você estiver do outro lado, e aí você começar assim, mas eu não sabia. Olha, eu fiz tudo errado, porque nunca ninguém me falou. Falei, minha filha, vamos colocar uma tela lá na tua frente e vão mostrar eu. Você sentada lá na minha sala e eu conversando com você. Aí você vai falar, não é possível, gente. Ela falou mesmo. Porque é real, alguém sempre vai tocar em coisas que a gente precisa ouvir. A gente só precisa aceitar. E aceitar dá trabalho. Por que dá trabalho? Porque precisa fazer a correção. É muito mais fácil. Não vou ligar para isso, não quero mais saber de nada disso, vou levar a vida do jeito que eu quero, come tudo errado, faz um monte de coisa errada, dorme mal. Vai querer ter saúde? Então, aí que está o comprometimento com você mesmo. Uma vez eu estava dando uma palestra no centro e falando sobre droga. Acabei de falar que cigarro faz mal. A hora que eu saí lá fora, um monte de gente fumando.
Eles não deixaram nem sair um pouco, né? Deixa o povo embora para depois fumar na casa dele, né? Não, saiu para fumar. Sabendo que lá dentro tem 4.700 substâncias tóxicas. Mas o que está por trás desse ato? Não se amar. Por que a pessoa tem dificuldade de largar um vício? Porque ela não se ama. Aí quando você fala, não, eu vou mudar isso em mim. Eu vou aprender a me amar. Aí começa o processo de cura. Eu não admito mais fazer nada, não coloco para dentro de mim nada que seja tóxico. E isso dá muito trabalho, gente. Muito, muito, muito comprometimento da pessoa. Mas quando ela começa a acordar e fazer esse cura a ti mesmo, porque Jesus, quando curava, o que ele falava? A tua fé te curou. A nossa vida começa a mudar. Ok? Então agora vamos parar que já é 9 horas. Gosto de falar, hein? Nós vamos terminar com uma música. A gente sabe que a música, ela toca a nossa alma. O Dr. Deepak Chopra fez várias pesquisas como médico, falando que a música, ela altera a sua pressão arterial. Ela muda muita coisa dentro de você, a boa música, tá? Não vai querer ouvir funk e achar que vai mudar. A letra, né, na maioria das vezes, é uma letra ruim, né? Com coisas negativas. Então, a boa música, ela eleva a sua frequência vibracional, ela acalma o seu espírito, né? Você vê uma música orquestrada, uma música bonita, você simplesmente vai para uma outra frequência. Então, vamos ouvir a boa música, ok? Então, vamos lá. É preciso pensar um pouco nessas quinta-feira das crianças. A gente tem que arrumar um jeito de estabelecer um lugar melhor para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, incapaz de mais de uma lembrança. Se a luz que lá atrás já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Se nunca chega o tempo de julgar o tempo dos homens, se fazendo mal, estendendo a mão, só amor, tudo que já se fez, na força da paz, junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar assim uma voz, derrubar como prece de criança, eu então começar, todos vão te acompanhar e cantar harmonia e esperança. Deixe que esse canto vai para o mundo, para fazer perdão, dividir o pão, só amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora De acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quando a dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, unir a fé e o sonho dos que ainda vêm. São o futuro, vem da alma e do coração.
Pensar a paz, não olhar para trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar. Harmonia e esperança. Esse canto lave o pranto do mundo, trazer perdão, dividir o pão, só o amor, muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, na força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. Inteira feliz. Inteira feliz. Eu acredito no mundo de paz. Eu acredito no mundo de alegria, de felicidade. É a hora da gente aprender a ligar a chama da vida e fazer a terra feliz. Cada pessoa que passa na nossa vida, ela passa sozinha, mas ela nunca nos deixa só, porque ela sempre deixa algo de si e leva algo de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida, saber que ninguém se cruza por acaso. E vou terminar com uma oração simples que eu aprendi esses dias, diz assim, ó: quando você acorda, se volte para o sol, sinta a grandeza da luz divina do sol e diga para você mesmo: divina luz, desça sobre mim agora. Cura o que não vejo. Acalme o que me dói. Leve embora todo o peso. Preencha o meu ser com amor, alegria, saúde e paz. Que assim seja. Gratidão. Até a próxima. Obrigado para Vamos agora, agradecidos por todas as informações que recebemos através da palestra, abrirmos os nossos corações, agradecendo a espiritualidade, que desde o momento que entramos aqui na nossa casa, nós fomos abençoados, que possamos levar para nossas casas, nossos lares, tudo que foi positivo, alegria, contentamento, paz, amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque assim o seu domínio, o poder e a glória para sempre. Ou então eu posso passar a perna pelo saco também. Não, ela não vai pegar. Ela não está nem irrigando. Tá ótimo.